Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. A Lei de Incentivo à Cultura permite que empresas optantes pelo lucro real apliquem até 4% do imposto de renda devido em projetos culturais. Ou seja, a empresa realiza a destinação de parte dos impostos que seriam pagos por ela para o desenvolvimento de atividades culturais. O processo é simples e traz inúmeros benefícios. E quem explica mais sobre isso é o Alan Gaitarosso, consultor sênior do ICI, o Instituto Cultural Ingá, que é uma agência de fomento à cultura apoiada pela Assim. Olá, Alan, bem-vindo ao Empreenda Assim. Para abrir o nosso bate-papo, explica pra gente como as empresas podem apoiar projetos culturais na prática, como funciona. Olá, que bom, eu que agradeço o convite, eu acho muito importante a gente falar de renúncia fiscal, né? É um recurso que a gente pode manter no município, manter na cidade para desenvolver projetos aqui que vão atender a nossa população, né? Acho bem legal e bem importante a gente falar sobre isso. Bom, que empresa que pode fazer destinação? Todas as empresas que são do regime do lucro real, isso é importante, essa é uma informação importante, né? Só empresas do lucro real podem fazer destinação e elas podem destinar até 4% do imposto devido. Então, do valor final, lá do montante final que ela contabilizou no final do ano na hora de fazer a apuração do imposto de renda, 4% do valor devido que ela pagaria de imposto, ela pode destinar esse valor a projetos aprovados na Lei de Incentivo à Cultura. Durante o ano, os produtores encaminham propostas de projeto para o Ministério do Turismo. Essas propostas, né, essas ideias de projeto são avaliadas e aí as que são autorizadas, as que estão todas, que cumpriram todos os critérios da Lei de Incentivo à Cultura, né, elas recebem uma autorização para fazer a captação de recurso, né? É aberta uma conta para cada um desses projetos que são autorizados a captar recurso, uma conta no Banco do Brasil, uma conta vinculada ao projeto. Então, cada projeto tem a sua conta exclusiva e específica, né? E aí a empresa vai escolher, dentre desses projetos que tem autorização para fazer captação, para quais ela vai destinar o recurso, né? E é importante dizer também que a empresa não precisa fazer o valor dos 4% em um único projeto. Ela pode escolher mais de um projeto, né? Ela pode dividir esse valor. E aí ela vai fazer uma operação bancária simples, que é um TED, para a conta desses projetos. A partir do momento que ela faz esse TED, o produtor gera um recibo, né, que a gente chama recibo de mecenato, que é o documento que comprova que a empresa fez o aporte. E esse recibo, o contador, quando ele for fazer a declaração do imposto de renda, né, ele apresenta esse recibo para abater o valor que ele teria que pagar de imposto de renda. É uma operação bem simples, bem fácil, bem tranquila, e quem tiver interesse de fazer e precisar de ajuda também, o ICI está à disposição. E existe um prazo para as empresas realizarem esse processo? Bom, a empresa ela tem que fazer esse aporte, né, esse patrocínio, até o último dia útil do encerramento do movimento fiscal dela. Então, assim, se a empresa faz a declaração de imposto de renda mensalmente, ela tem que fazer até o último dia útil do mês. Ela não pode deixar para o próximo mês. Então, sempre é uma antecipação. Ela sempre tem que fazer primeiro a destinação, né? Fazer primeiro o patrocínio, para depois fazer o recolhimento do imposto. Então, se a empresa é trimestral, ela tem que fazer até o último dia útil do trimestre anterior, no trimestre que está sendo encerrado, né? E se a empresa é de regime de lucro real e faz anualmente a declaração de imposto de renda, então ela tem que fazer até o último dia útil do ano. Se não me engano, eu acho que depois a empresa regulariza, né? Ela paga o imposto em março do outro ano, mas o patrocínio ela tem que fazer até o último dia útil do ano anterior, né? Até dia 29, 28, 29 de dezembro ela tem que fazer esse patrocínio. Ela não pode fazer depois que encerrou o ano fiscal, ela tem que fazer dentro do ano fiscal. Certo, e quais são os benefícios do investimento em cultura? Bom, a importância e os benefícios desses projetos são inúmeros, né? Falando em
empresa patrocinadora, né? Falando na empresa que vai fazer a destinação, quais os benefícios que a empresa teria? Bom, todos os projetos, eles têm uma cota de patrocínio, assim, a empresa que fizer patrocínio, ela pode veicular a marca dela, né, a logomarca dela, no material de comunicação desses projetos. E aí cada projeto, normalmente, eles têm um volume de material de divulgação. Alguns têm VTs que acabam circulando em TV, outros fazem material impresso, outros fazem muitas redes sociais. Então cada projeto tem um foco, cada projeto tem um objetivo específico. Dentro disso ele tem um material de comunicação. É obrigado, inclusive, a ter, né, pelo Ministério do Turismo, você tem que divulgar bem os projetos, e a empresa pode se beneficiar dessa divulgação, atrelando a marca dela, né, o nome dela, aos resultados desses projetos também. Dizendo em relação à população, é importante dizer que o Instituto Cultural Ingá só apoia projetos que entreguem resultados, que esse produto cultural que é entregue através desses projetos, sejam entregues de forma gratuita para a população. Então, esse é um benefício social, né? Todos os resultados desses projetos chegam para as pessoas, né? Seja em apresentações, seja em oficinas, seja em informações, seja de maneira que for, sempre de forma gratuita. Então, a gente tem um recurso que iria para Brasília, que a gente não sabe como vai voltar, de que forma seria aplicado em Maringá. A gente tem a garantia que esse dinheiro está sendo aplicado em projetos locais, está atendendo a população local e de forma gratuita. Então, esse seria o benefício social, né? De fruição artística, levar arte e cultura para as pessoas, né? E também é importante dizer que o mercado cultural, a cultura é um dos pilares da economia criativa, né? E movimenta muito a economia local, né? Quando você tem um espetáculo de teatro, por exemplo, são diversos profissionais que não são especificamente da área artística, mas que são acionados para fazer que um espetáculo ou um evento artístico aconteça. Então, você tem uma peça, por exemplo, você vai precisar do serralheiro, do marceneiro, da costureira, das lojas de tecido, das lojas de aviamento. Quando você tem um festival, você movimenta hotéis, você mesmo movimenta restaurantes, o dinheiro circula na economia, né? Tem um estudo da FGV que diz que cada 1% investido em projetos da Lei de Incentivo à Cultura retornam 3% desse valor na movimentação que isso gera. Então, assim, as pessoas costumam dizer que quando você investe em dinheiro em cultura, o governo está abrindo mão desse recurso para investir em arte e cultura. Não está abrindo mão, não. É quando você faz essa destinação, na verdade, você está potencializando esse recurso. Ele acaba gerando renda, ele acaba movimentando a economia para outros setores, para outros segmentos, para além dos segmentos artísticos e culturais. Então, neste momento, inclusive, que a gente está saindo de uma pandemia, onde nós enfrentamos uma recessão muito, muito forte, né? Contar com o mercado artístico e cultural para movimentar a economia também é muito importante. Bom, e como escolher um projeto cultural para apoiar? Quais as suas dicas? Bom, como eu disse anteriormente, as propostas de projetos são avaliadas pelo Ministério do Turismo e aí eles recebem uma autorização para fazer a captação, né? Então, todos os projetos que estão autorizados a receber recurso poderiam já receber esse recurso. Então, a empresa poderia escolher qualquer um deles, né? Isso a empresa consegue facilmente, fazendo uma consulta no próprio site, no próprio portal do Ministério do Turismo, identificar todos eles. Agora, aqui em Maringá, o Instituto Cultural Ingá faz um segundo filtro. Então, nós temos dentro do Instituto Cultural Ingá alguns critérios de projetos que a gente apoia, né? A gente não apoia todos os projetos. E um dos critérios é justamente essa entrega do objeto, a entrega do resultado, né, do projeto de forma gratuita à população. Fora isso, o projeto tem que atender bairros, o projeto tem que ter uma série de outros critérios para receber o apoio do Instituto Cultural Ingá. E todos os projetos que o Instituto Cultural Ingá apoia,
ficam disponíveis, né, para consulta no nosso site, no icimaringá.com.br. Então lá o empresário vai conseguir ver quais são os projetos que o ICI está apoiando, os valores desses projetos, né, quanto custa para executar esse projeto, para esse projeto acontecer, e aí eles podem escolher, assim, dentro desses projetos vai ter uma apresentação, uma descrição do que pretende ser feito no projeto, vai ter lá a quantidade de pessoas que vai ser atendida, qual o público-alvo desses projetos, e aí o empresário ele pode escolher o projeto que tenha mais afinidade com os seus anseios, com os seus desejos, com a própria marca da empresa, né, com o que a empresa tem de expectativa em apoiar esse projeto. Então ela vai ter lá algumas informações que ela pode tentar encontrar o que se alinha mais com o perfil, com a missão e visão da empresa. É possível dizer quantos projetos culturais estão aptos à captação de recursos em Maringá hoje? Bom, eu não sei dizer em Maringá, no geral, quantos são os projetos neste momento. Primeiro porque a gente passou por um período turbulento lá no Ministério do Turismo, houve uma troca muito grande de pessoas dentro do Ministério do Turismo, e isso atrasou bastante essa avaliação, que eu disse que essa avaliação das propostas para transformar as propostas em projetos, né, que liberar esses projetos para captar recurso, esse último ano demorou muito mais do que costumava demorar. Então a gente tem projetos que foram enviados no começo do ano para avaliação do Ministério e recentemente só receberam autorização para captar recurso. Então deve ter muito projeto ainda que ainda está aguardando essa liberação. Eu não sei te dizer exatamente em Maringá quantos são, mas certamente deve ser próximo de 20, que é o que a gente tem normalmente, a gente tem durante todos os anos, né? O ICI está agora com 12 projetos em captação. Lá no nosso site nós temos 12 projetos aptos, né, autorizados a captar recursos que nós estamos em fase de captação. Porque também alguns projetos nós já conseguimos captar recursos durante o ano, né? Eles já têm o valor suficiente para entrar em execução. Esses a gente não está mais captando, a gente está dando prioridades para outros projetos que ainda não atingiram o valor mínimo para entrar em execução. E a gente tenta fazer esse trabalho no ICI também, dividir esses recursos que Maringá tem disponível, né, para fazer patrocínio, que as empresas têm disponível, para tentar viabilizar o máximo de projetos possíveis, né? Tentar dividir para que o máximo de ações artísticas e culturais entrem em execução o ano que vem, que a gente tenha projetos mais diversos circulando na cidade, atendendo públicos diversos também. Então, no ICI nós temos 12, eu acho que em Maringá deve ter uma média de uns 20 projetos agora aptos a receber recurso. Alan, obrigada pela participação no Empreenda Assim. Muito obrigado a vocês pela oportunidade de falar um pouquinho sobre destinação fiscal, sobre lei de incentivo à cultura. Me coloco à disposição para ajudar, para dar mais informações. Se alguém tiver interesse, de repente ficou alguma dúvida, né, pode entrar em contato com a Assim, que eles vão passar o meu contato, ou através do nosso site www.icimaringá.com.br. Lá tem os meus dados de contato também. Fico à disposição. Lembrando que essa destinação ela precisa acontecer até o final de dezembro, né? Até o último dia útil de dezembro. Então, se a empresa, de repente, tem a vontade, quer experimentar, é uma operação muito fácil de fazer, muito simples, não dá problema com imposto de renda, nada disso. E a gente tem consultores que podem ajudar nesse processo também. Então, se a empresa tem vontade, quer participar, quer ajudar de alguma forma, entre em contato com isso aí, que a gente vai dar todas as orientações e todo o suporte para isso, tá bom? Muito obrigado e fico à disposição de vocês. Conversamos com o Alan Gaitarosso, consultor sênior do ICI, o Instituto Cultural Ingá. Ele falou sobre a Lei de Incentivo à Cultura. Obrigada, ouvinte e associado, por acompanhar mais esta edição do nosso podcast. Letícia Conejeiro para o Empreenda Assim. Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.